Hoje é o programa de entrevista, né? Entrevista, é. O gordinho mais famoso do Brasil. Fala pra mim então, Elcio. Vamos lá. Não, é um formato diferente de vídeo que eu tô querendo fazer. Num modelo meio desses podcasts que o pessoal tem feito, de gente conversando. Porque o que eu vejo? Eu vejo que muita gente tem dúvida em respeito ao que montar quando pensa, vou começar a viajar, monta um motorhome na van, compra um camper, faça uma carretinha. Cada viajante meio que tem um... E eu acho que essa dúvida surge em todo mundo, viu, Elcio? Sim. Qual é o meu estilo de viajar? Qual é o que se encaixa no meu molde? O que é o perfeito para mim? Porque o perfeito para mim nunca vai ser o perfeito para outra pessoa. É isso aí. Isso é aquela história que a gente sempre fala de cada escolha uma renúncia, né? Um amigo meu que fala isso aí. Cada escolha, uma renúncia. Um abraço aí pro Fabrício do 4x4 Sem Destino. Exatamente. Então, tipo, às vezes eu fico pensando assim que a gente tava olhando aqui um rapaz com a van, que a cozinha era pro lado de fora. Que se tiver vídeo no canal, eu vou deixar aqui para vocês assistirem depois. Mas eu fico pensando assim, porque o que serve para uma pessoa nem sempre vai servir para outra. Não, só uma ressalva. Às vezes a gente olhando aquela cozinha, você fala, nossa, a cozinha por fora, velho. Pra quê, vai ficar né? ruim pra quê? Mas pro ideal do cara é perfeito. Sim, sim. Né? E pelo outro lado, às vezes quando você para um pouco para pensar, você fica naquela situação de que, tipo que nem aqui, ó, no formato que a gente tá, que nem a sua carretinha, que é a cozinha para fora. Sempre qualquer lugar que chega, você monta, a cozinha tá ali para fora, é a varanda gourmet. Sim, com certeza. Porque você monta todo o esquema em volta, aliás, em todo lugar, né? Se você parar para pensar, na sua casa também, quando você recebe pessoas, tudo não tá sempre em volta da cozinha. Desde a época dos homens primatas, todo mundo se reúne do lado do fogo. Sim. Já reparou isso? Aonde tem fogo, a reunião e acontece. Comer e beber, né? É isso aí. É isso aí. Então isso já vem de longe, né? Sim, sim. Então o mais legal da casa, onde que, por exemplo, isso eu e a minha esposa até tem isso muito na mente, que a cozinha tem que ser a área mais ampla da casa. Porque é onde você recebe os amigos, onde você confraterniza, onde você come, onde você... Nossa! Então isso aqui, para mim, na minha concepção, tem que ser mais importante. O motorhome também, eu sempre falo isso aí para você, que eu tenho intenção para um futuro ter um motorhome. Mas quando eu for construir o meu motorhome, eu quero que a cozinha externa seja... Para vocês verem que o viajante, ele nunca tá quieto, né? Não. Ele sempre... Acabei de acabar isso aqui. Acabou o negócio, ele já tá mirando em outro, porque... parece que são estágios, né, mano? É inquieto. É que nem o cara quando faz trilha, primeiro ele faz trilha pesada, isso, né, mano? É isso aí. Aí depois ele não quer mais fazer, depois ele quer fazer expedição, né? Só um rolezinho off-road, só uma coisa mais leve. E a coisa vai sempre evoluindo, né? Com certeza. No meio dessa história toda. Mas é aquele negócio, né? Não existe mundo perfeito. Cada um com as suas escolhas. E às vezes você já reparou que tem viajante, mochilinha nas costas e barraca nas costas e acabou. O cara Sim, aquilo lá pra ele aquilo top. Ele só precisa do dinheiro da passagem e da cerveja. E aproveita demais. Agora, beleza. se a gente quiser buscar... É menos preocupação, isso. É menos coisa para se incomodar. incomodar. Se o cara quiser buscar também um mundo perfeito nisso, eu acho que não existe. Né? Não tem um mundo perfeito. O cara sempre, por exemplo, se ele comprar um motorhome 6x6, ele vai se incomodar porque não entra em qualquer lugar. Mas se ele comprar uma van também que é pequenininha... Mas de contrapartida, o cara tem um 6x6, ele carrega a casa dele. Sim. E se ele carrega a casa dele, ele tem que levar um carro junto. Com uma certeza. moto, ele tem que levar um veículo menor para ele poder fazer o deslocamento, porque às vezes nem sempre o gigantão dele entra na cidade. Com certeza. Só que aquele negócio, foi a escolha que ele fez, né? É sempre dois pesos e duas medidas. Com certeza. Se eu tenho o motorhome perfeito, de tamanho, de casa, de coisa, eu não vou ter a locomoção que às vezes um carro menor tem. Tipo carretinha, a carretinha também o pessoal tem às vezes assim, aquela ideia de que tá tudo ali, tá tudo na carretinha, mas nos lugares que eu chego eu desplugo
e Libera beleza, o eu tenho carro. meu carro livre. É isso aí. Legal, mano, você tem um carro livre, mas você tem que colocar na ponta do lápis se no seu estilo de viajar. É que assim, você tem que pensar em todos os prós e contras, né? Você tendo a carretinha, você nunca vai poder deixar ela num lugar, numa praça. Sim, concordo. Porque se você deixar ela lá e sair para fazer qualquer coisa, Fica alguém muito- pode vir ali pro lugar da sua E ir carretinha embora e com a levar. carreta, com Que é a mesma certeza. história do trailer, quando o pessoal fala, ah não, para mim o trailer é o melhor. Você tem que colocar na sua consciência que quando o investimento que você faz para comprar o trailer e para estar viajando de trailer, você sempre vai ter que pagar um camping. Porque você sempre vai ter que deixar o trailer ou num estacionamento ou num camping, para poder ficar com o carro livre e conhecer a cidade, fazer os passeios que tem ali naquela região. Mas ô Elcio, mas tudo isso aí também se enquadra às vezes na situação financeira de cada um, né? Sim, sim. Por exemplo, na minha concepção, para viagens de tempos grandes, como 6 meses, 1 ano, eu acredito que o motorhome leva o custo lá embaixo da viagem. Porque o cara pode dormir num posto de gasolina, o cara pode ter várias outras opções e dormir sim, fechado lá dentro. Por exemplo, vamos Sabe falar... o que acontece? Que dilui muita coisa também, é o fato de você... O deslocamento talvez é muito longo, tipo, vou fazer o Ushuaia de motorhome. Mas se você não vai num tiro até lá, porque estamos falando de você fazer um Ushuaia, estamos falando de 16 mil quilômetros. 16 mil quilômetros hoje num carro fazendo 10 quilômetros por litro no diesel, estamos falando de 2 mil litros, Quanto de padaria? 2 mil litros de combustível a R$7, estamos falando de 14 mil reais só de combustível. Se ele faz isso num mês, 2 meses, estamos falando de muito dinheiro, de 14 mil em um mês, né? Mas se você falar assim, não, mas eu vou fazer o Ushuaia, a carreteira, tal, vou fazer tudo, é os mesmos 16 mil, mas vou fazer em um ano, eu vou gastar R$1.000 por mês de combustível. Então, essa conta fica meio que diluída no meio Ô de Elcio, tudo vê, isso, né? vê se você entende o raciocínio, mas o viajante não acaba sendo igual, por exemplo, os moradores. Tem pessoa que mora num apartamento pequeno, almeja casa grande. Sim. É ou não é? Sempre está procurando melhorar, buscar algo a mais. E viajante Algo pronto, né? É isso aí. O cara vem da barraca de chão, quer a barraca de teto. Isso, o cara é na isso barraca aí. de teto, ele quer uma coisa mais pronta. Mas isso é muito legal, muito. As pessoas sempre têm que estar em movimento mesmo, porque isso gera o comércio, gera tudo, né? Gera... Sim. As pessoas olham o outro, tem ideias melhores, vai melhorando. Eu fiz essa carretinha, mas aí vem um outro, já olha a minha ideia e fala, nossa, mas se eu fizer assim vai ficar melhor. Isso é muito bacana. Sim, é a troca, né? Isso, essa fomentação, né? Mas nesse mundo de viagem, a gente está começando novo agora, a gente acampou quando era mais novo, tudo, depois paramos, agora iniciamos de novo, reativamos. Mas eu acho que nesse mundo de viagem não tem a perfeição. Aquilo que você nunca falou. tem a receita certa. O que Então, serve para você não vai servir para o outro. Mas aquilo que você falou para mim uma vez, eu guardei. Vai usando o que você tem. Não espera Sim, ter tudo para você ir. Sim. Isso é muito importante, muito. Demais. Nossa, Porque- acho que isso é a cereja do bolo, na Porque verdade. às vezes né? o cara fala, eu vou na hora que eu tiver uma barraca de teto, mas daí não compra barraca de teto, nunca vai. Não vai. E ele tem uma barraquinha de chão que ele vai aproveitar. Sim. Não usa. Então tem que usar o que tem e vai se Isso é moldando, legal, vai mano, porque adaptando. quando a gente foi pro Jalapão, que depois a gente acabou indo pra Bolívia, em vários lugares, mano, a gente parava, eu abria a barraca de teto, o Alex dormia dentro do carro dele, né? Chegava numas paradas assim de posto, que você via o pessoal com barraca de chão, acampado do lado do carro, ou às vezes na marquise da churrascaria, que era mais coberto e tal, né? Sim. Eu fico pensando assim, hoje, naquela época, eu não estranhei porque eu já venho de uma cultura de acampar no posto com a minha barraca de teto, que dá uma segurança a mais, é uma estrutura diferente, é uma estrutura de viajante overland, né? Mas que no passado, se alguém falasse pra mim, mas sua barraca é no posto mesmo, igual eu vi, eu talvez falava, não, mano, eu vou pôr a barraca lá no posto, como é que eu vou chegar lá? Vou pôr a barraca no chão, vou montar, vou parecer que eu sou... Vão pensar o que de mim, né? Sim, sabe com aquele certeza. lance assim? Hoje talvez assim, depois de toda essa vivência, toda essa experiência, eu teria essa desenvoltura de pegar uma barraca de chão e armar num posto para dormir numa condição de
Porque você dormir sentado no carro é horrível, né? Com certeza. E o carro não é térmico, gela. Se for calor, é calor demais. É um transtorno, né, Elcio? Aí eu fico pensando nisso. Tipo assim, hoje eu teria essa coragem. Não é uma coisa que eu vejo num posto e que me choca. Não me choca mais. É uma barraca montada num posto de gasolina. Então, às vezes eu fico pensando nisso, que a história de você vai com o que você tem. É muito bacana. É um negócio que assim, e não só isso, tipo assim, eu antes de viajar, nesse formato que eu viajava, eu punha a bicicleta no carro e eu ficava em hostel. Nos lugares que eu chegava, eu fazia o meu cronograma de viagem nos locais que tinha os hostels do Albergue da Juventude, que eu já sabia que o preço era mais ou menos era meio tabelado, porque era em dólar, então eu não ia pagar muito mais que aquilo. Então eu traçava meu roteiro para eu fazer aquilo. Então o que eu tinha? O carro e a vontade de viajar. O Pocholo, Ricardo Pocholo, né? Eu assisti um vídeo uma vez que ele falou assim, ó, viajante é viajante, da mochila até o motorhome gigante, Sim. são todos viajantes. Sim. Né? Todos são viajantes. Esse vídeo é foda, assistir ele é um vídeo formidável. É mesmo. muito bacana isso, né? Tipo, que tipo de viajante você é, né? Entendeu? E outra, é aquele negócio, né? Existem vários tipos de viajante. Tem pessoas no mundo do campismo, não sei se já aconteceu isso com você, a turma fala que às vezes o cara que é ricão vai lá, compra o motorhome, ele se fecha no motorhome dele, não conversa muito com os outros que estão interagindo aqui fora. Mas esse cara... Mas é engraçado, é que isso que você falou, é que isso daí veio de uma rixa entre canais, de uma briga besta, de que tipo, se você acampa em camping, você não é um viajante raiz, porque também dormir em posto não é o formato certo de se viajar. Onde dentro de um contexto não existe o formato certo de viajar. Existe o formato adaptado para cada tipo de pessoa. Isso, o importante é pegar e ir, mano, independente do carro que você tem ou do equipamento que você tem, seja barraca de chão, barraca de teto, carreta, trailer. E outra, uma coisa que cada vez mais eu fico consciente disso, às vezes é muito mais atitude do que situação financeira, Elcio. Sim, então, sim. Se a gente olhar, como é que é o nome daquele menino lá que morreu nos Estados Unidos? O Jesse? Isso. Se você olhar, ele teve muito mais atitude do que situação financeira. Porque ele é que a gente estava falando, estava conversando mais cedo com ele a respeito de se estruturar, né? Que a gente sabe, todo mundo que assiste vídeo no YouTube sabe dessa relação de que, tipo, para você viajar, quanto custa um mês viajando na estrada? R$2.000, você passa um mês mais apertado e você sabe que com 5.000 você passa um mês. Você tinha falado que o rapaz tinha falado de R$200 o dia, né? Isso. R$200 o dia dá R$6.000. R$6.000. Você vê que não foge muito dessa conta, e ele né? se locomove em torno de, eu acho que 2.000, 3.000 por mês de KM rodado. Sim. Só. Entendeu? Comendo churrasco, você falou a isso. Cervejinha dele todo dia. Estamos falando de 5 a 6. Então, pô, faz a conta. Você fala assim, não, vou viajar um ano inteiro. Um ano inteiro a 6, estamos falando aí de 70 mil. Não é impossível. Não é um negócio impossível. Se você se estruturar e fazer essa reserva, você fala, não, ó, não precisa ser que nem o Churastei lá, o Jesse e o Churastei, que saíram com R$10.000 e vamos na sorte, a gente faz o dinheiro na estrada. Não, mano, se estrutura, passa a chave na porta e fala, ó, vou passar um ano na estrada fora, já com o dinheiro que você sabe que você tem garantido para passar bem ano inteiro viajando. Mas aí é onde eu acabei de falar para você, precisa de atitude, né? Uma mudança de vida. Eu não sei se já aconteceu com você, mas com a gente acontece sempre. Às vezes a gente posta alguma foto acampada, tudo. As pessoas chegam e nossa, que legal que você faz, o que eu queria fazer. Mas a pessoa não faz nada para mudar isso. Sim. Né? Não faz nada para fazer isso. Sim. Às vezes ela morre de vontade, Às vezes é um efeito meio fotografia, né? O pessoal vê a gente com barraca de teto, com toda essa estrutura, às vezes em cima do carro, fala, nossa, que aventura. A barraca em si, em cima do carro, já deixa meio estiloso, né? Vende uma história assim de aventura, de que você vai a qualquer lugar, que chega em qualquer lugar. É igual o carro com rack de bike. Já pensa que o cara é ciclista, né? Sim. Tá usando, mas muitas pessoas põem para enfeitar, né? E na verdade é uma estrutura pronta que você arma em qualquer lugar, seja no sítio que você vai do seu amigo, às vezes não tem quarto para todo mundo, você já está levando a sua cama
e a casa ali acoplada atrás do carro, você já tem onde dormir, você dorme. Eu tava falando pra você até, quando a gente fez esse reboque aí, e outra, antes de ter, eu tive uma cozinha na Pajero, né, na traseira da Pajero. E às vezes de domingo em casa, eu falava pra Cris, ô Cris, vamos almoçar na montanha? Nossa, cara, é simples demais aí, e é um negócio que renova a gente de uma forma formidável. Você vem pronto. Só de sair de casa, sentar no entendeu? lugar. Você faz, aí você chega lá em cima naquele alto, acende o fogãozinho, faz uma comida, toma um café em paz. São coisas simples que eu acho que não quem tem gosta, preço, né, mano? Não tem preço. Quem gosta deveria fazer mais, né? Com mais frequência. E outra, é perfil. Tem gente que nunca vai viajar disso e vai num hotel, não tá errado também, de jeito nenhum. Sim. Cada um no seu quadrado, né, Elcio? Exatamente. É não ter o formato certo, não tem a receita não existe, certa, não existe não formato tem o certo. equipamento certo. Tanto que você vê que assim são fases, né? São fases. São você fases. vai pulando fases para chegar naquele. E nunca vai ter, acho que também nunca vai ter o equipamento perfeito. Você vai passar por fases que aquilo vai te atender, né? É, isso aí. É que nem eu falo, todo mundo que me pergunta, porra, mas a barraca de teto é melhor? A barraca de teto, ela é cara, mas dos equipamentos, se você for pôr na ponta do lápis, trailer, motorhome, o pessoal quer comparar a barraca de teto com barraca de chão. Então não adianta você pegar uma barraca de chão, dar a quechua, por mais cara que seja, mais top que R$1.000, seja. R$2.000 uma quechua, e comparar com uma barraca de teto que hoje custa aí 8, 9, 10 mil reais. Uma nova em torno de 11 a 12 mil já. O que a barraca de teto te faz, ela te dá o conforto de benefício que o trailer te dá, que o motorhome te dá, com um custo de entrada muito mais baixo. Sim. Porque ela ainda assim, mesmo ela sendo absurdamente cara, comparada com uma barraca, ela ainda vai ser o equipamento de entrada mais barato que existe para você viajar dentro desse formato. Desse formato de camping, né? E dá para usar em várias outras situações, que nem semana retrasada a gente foi num sítio de um primo meu, na festa junina. Eu fui com a carretinha, tava tudo lotado a casa, dormi na barraca. E foi um sucesso, todo mundo, nossa, o que é isso? Muita gente ainda não tem o conhecimento, não. Eu tava falando da barraca de teto, dela ser o equipamento de entrada, porque no final das contas, quando o pessoal me pergunta, mas é o que você acha ideal? Tipo assim, o ruim dessa história de às vezes você tá um pouco exposto na internet, é a história de que o pessoal acha que você sabe tudo. E nem sempre você sabe tudo, né? Você tá ali dividindo informação, só que no meio de tudo isso, eu tenho assim para mim, hoje, que eu sou funcionário, e eu tenho que trabalhar 30 dias, só tenho férias para viajar e final de semana, hoje a barraca de teto me atende de uma forma assim com excelência, porque ela tá ali, tá pronta, a cozinha também na caçamba tá ali, tá pronta, a geladeira eu só pego, jogo dentro da caçamba e vou. Viajar de final de semana e de férias, 30 dias, isso me atende, fala assim, mas não é o melhor dos mundos. Em matéria de conforto, você vê que todo viajante que viajou o mundo, que está morando na estrada, mora dentro de um motorhome, que hoje já chegou num contexto que nem a Kombi é o melhor do conforto no meio de tudo isso. Todo combeiro está migrando para van. Por quê? Porque alta, precisa ficar em pé, consegue ficar conforto, de pé de você cozinhar ali. Então essa migração ela já existiu, tipo... hoje quem vai começar já é melhor começar na van do que começar na Kombi. Sim, com certeza. Mas mesmo assim ainda tem gente, tem todo o glamour da Kombi, né? Não, a Kombi vai ter para todos os gostos, né? Sempre vai ter, sempre vai ter. Com certeza. Não tem você que fez o motorhome dentro do Uno? Dentro do Uno, sim. Então, para ele aquilo lá nosso amigo. Então, para ele é top. Sim. É aquilo lá. Agora, eu tenho comigo, todo mundo sempre quer melhorar. Sim, não, mas o que eu falo é tipo assim, na questão de conforto, porque sempre que alguém me pergunta, eu penso assim, eu não vou me desfazer da minha casa. Então, sempre que a pessoa me pergunta, mas é ruim, é bom, quem começou viajando nesse formato, começou viajando com barraca de teto. Day trippers, roadside, todas as pessoas que foram as pioneiras dando volta no mundo de
de ficar 3 anos dando volta no mundo foram de Land Rover, Defender e foram de barraca de teto. É a melhor receita? Não, hoje a gente já sabe que talvez para você ficar 3 anos na estrada não é a melhor receita. Mas é possível? É possível. É um custo mais baixo? Sim. Às vezes paga um perrengue ali, outro perrengue aqui, mas se acerta e vai. Sim, no final dá tudo certo. Dá tudo certo. O que eu enxergo hoje, tipo assim, a minha ideia é sempre voltar para casa. Hoje, viagem rápida, final de semana ou férias 30 dias, você consegue se adaptar àquilo. Não é algo que você pensa assim, não é 30 dias, você está viajando, cada dia é um lugar diferente, cada dia é um conhecimento diferente, é uma descoberta diferente em cada lugar. Então, só esse fato da descoberta e de tudo ser diferente, já é um negócio assim que se fala, mas não é ruim montar e desmontar barraca todo dia? Você nem sente, mano, porque nem sente. Você faz tudo isso tão de espontâneo, eu tô me divertindo, conhecendo cada dia um lugar diferente. A função do camping também é um espírito gostoso. Sim. Você poder arrumar as coisas, né? Dá um trabalhinho, uma funçãozinha, dá. Mas, por exemplo, você desarmar a barraca, arma toda, puxa a cozinha, é gostoso, Sim. né? Essa parte de função do camping. Mas é aquilo que você falou, hoje a barraca te serve muito. Sim. Na minha opinião também é isso aí. Que fecha naquele raciocínio, porque a gente não tem os 3 anos para viajar, é isso aí. Nem 1 ano para viajar direto. Se pretendemos ter, né? Sim. Se Deus quiser, né? Eu miro nisso no futuro, que é a história de... Aí talvez a barraca não vai servir mais. Aí talvez você vai para um camper, um motorhome. O pessoal sempre me pergunta, né? Aí eu sempre respondo isso. Hoje, como eu trabalho, a viagem curta de barraca de teto, para mim, fecha firmeza. Mas o que eu miro lá na frente? Eu aposentado ou tendo uma renda, ou já tendo esse dinheiro para morar 3 anos na estrada, viajando e tal, eu penso em um trailer, puxando com a Hilux, mas ainda assim com barraca de teto, ou com um camper, que é uma novidade que tá vindo por aí, né? Mas que eu tenha uma base móvel fixa em algum lugar. Por exemplo, tá em viagem, você tem a barraca e a caminhonete, lógico, e tem o trailer, certo? Sim. Aí você chegou no lugar que o trailer não vai, você estaciona ele no estacionamento, pega a barraca e sobe, vai. Não, eu penso assim, tipo, você pega que nem hoje eu pago condomínio em São Paulo, R$800 de condomínio, acho que tá dando quase. Para você morar num trailer, aliás, para você morar num camping, um mês, nessa faixa, R$600, R$800. É o que o pessoal cobra. Então você imagina, tipo assim, quero explorar a Bahia. Você acha um camping lá para pagar por mês, encosta a sua base fixa móvel, né? Que seria o trailer. Estacione, pega o carro. Se você quiser dormir num camping, numa outra cidade. Quero fazer Chapada Diamantina. Eu vou, faço a volta. A minha casa fixa móvel tá lá. Tá muito mais perto do que a minha casa fixa em São Paulo. Que provavelmente vai estar alugada, né? Ou vai estar gerando renda. Sim. Quando eu estiver fazendo esse formato de viagem. Mas que eu explorei tudo que tinha para explorar ali naquela região ali, vamos supor, da Bahia. Vou mudar pro Ceará, para Fortaleza e vou explorar mais todo aquele pedaço ali. Eu tenho o carro solto com um equipamento mais compacto ou mais para explorar toda a região. E a minha base fixa, que vai virar minha casa fixa móvel, é o trailer. Essa, quando o pessoal me pergunta, eu sempre respondo isso, porque assim, a minha ideia de futuro de aposentadoria é mais ou menos isso. E estamos falando a nível de Brasil, mas isso serve para Argentina, Chile, para qualquer outro lugar. Você tem uma base fixa, mas você tem um esquema menor para ir. Então, mas hoje a ideia sua é essa, né? Mas daqui a um ano pode ser. Pode mudar, não tem nada certo, né? Pode vir um Volare 4x4, um caminhão, isso aí, né, aparece uma oportunidade, e aí você já muda totalmente. E a minha casa vai andar agora, vai fixa para tudo. Exatamente. Então, para mim, esse mundo de viagem é dia a dia, é sentindo. Hoje isso aqui me serve, amanhã, se não servir mais, vai servir para outra pessoa e a gente pula para outro. Mas o mais legal é estar em comunicação com todo mundo. E dividir, né, mano? Porque às vezes eu fico pensando... Hoje a gente chegou aqui, encontrou esses caras de São José que já seguia você. Eles vieram aqui, trocaram ideia, conversaram, já falaram das ideias deles, você já falou das suas.
E isso aí divide, leva, um vai lá no equipamento do outro É. e tal. É que nem você estava me falando como é que é de a informação que não é compartilhada se perde. se perde, né? Se perde. O conhecimento tem que ser repassado. E tudo isso que eu tô te falando aqui, mano, é assim, é incrível, mano. Todo campo que eu chego, e o pessoal vem sempre tirar dúvida ou curiosidade e tal. Essa conversa que eu tô tendo com você aqui é praticamente a conversa que eu sempre tenho com as outras pessoas, Com as porque outras pessoas. elas têm dúvida a respeito de... todo mundo acha que você sabe o que é o melhor, né? É. Acha que tem uma receita e não tem uma receita. Mas mano. às vezes você expondo isso para as outras pessoas que te perguntam, ô Elcio, barraca de tetra é o melhor? Aí você fala assim para eles, não, para mim é o melhor hoje, mas às vezes não se enquadra no seu tipo de viagem. Sim. Às vezes você abre a mente dele também. Sim. Você não, é do meu Eu sempre, jeito. eu sempre tento pôr uma pulga atrás da orelha da pessoa, porque é aquela história que eu falei mesmo. Porque o que é bom pra mim, às vezes, não é bom pra pessoa. É, a mesma Ela coisa. tem que sentir. Eu gosto de carne, você não gosta de carne, Ela tem que sentir dentro dela o que é o melhor pra ela, porque às vezes, tipo, você fala de porta-pote. Tem pessoas que, pô, porta-pote é o melhor dos mundos. Eu tenho o meu banheiro químico, pronto. que é meu, só eu só sento eu- nele. E para outras pessoas, tipo, não não aquilo quero. para minha mulher não serve, ou outras coisas dentro desse meio. Então é complicado, mas é aquilo que você falou, tem que sair, tem que sentir, e no meio desse caminho todo aí você vai achar a sua receita A sua do receita. que é as coisas que se enquadram naquilo que vai servir É isso pra, aí. pra Eu você até comentei viajar. com você ali que eu tive que cortar o móvel que eu fiz, né? Porque eu tinha feito ele um pouco sim. maior, tudo. Então, olha pra você ver. Foi usando que eu vi que eu tinha que diminuir ele para me ter Ter mais acesso acesso, né? aos mantimentos. Mas top, Legal. é show de bola isso, cara. Tudo que eu aprendo com as pessoas e vou aprendendo, o que eu puder ajudar as outras pessoas, eu vou repassar com certeza. Não lembro quem falava isso aí. Do legado? Tem que deixar legado e não herança, né? Sim. Você tem que ser lembrado, aquele cara era diferente, cara. Ele fazia isso. Mas Cara, é querendo bem que isso. pague o vídeo. É bem isso mesmo. Então é isso, eu espero que a gente Valeu pela conversa. consiga com isso tá deixando um legado aqui, né? Com certeza. Para outras pessoas, abrir também um pouco os caminhos para Até que eu não ter gaguejei a muito, escolha, né? para ter a escolha certa. Eu sou meio gaguinho, mas agora até parece que foi embora, né? Saiu. O motor de arranque eu troquei a escova, não tá aí arranhando mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse formato de vídeo, deixa aí nos comentários. Isso aí. Se quiser que continue fazendo esse tipo de vídeo, que vou tentar fazer esse novo formato aí para estar dividindo e compartilhando mais informação aí com vocês. Show de bola. É Abraço. isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Ih, não tava gravando, né?